Então, nós estamos chegando aqui no Palácio da Intendência. Aqui é onde a gente tentou deixá-lo como estava desde a última grande reforma que ele sofreu há muitos anos atrás. Então a gente procurou, retirou toda a fiação que estava externa e colocamos onde ela estava originalmente. E nós não alteramos em nada, nós só retiramos ela. E começamos a olhar os detalhes de como era feito, porque a gente não conseguiu uma empresa especializada para fazer a reforma como a gente quis. Então a gente fez nós mesmos que eu estou falando, com os nossos funcionários. Então foi mantido originalmente toda a infraestrutura que ela existe, né, que era de então. Então vocês podem ver que foi lixado, o que estava podre foi retirado, né, o material que estava aqui, né, a gente retirou e manteve a originalidade dele como ele estava. Aqui são as celas, esse pessoal. Primeiro a gente tem que falar o que era na história. O Palácio da Intendência era a prefeitura de então. Depois ele foi transformado em cadeia. E aí, um fato bastante histórico e curioso que a gente estuda aqui em Goiás, foi que em 1930 o Pedro Ludovico, ele foi preso. O ex-governador, a pessoa que fundou Goiânia, ele era aqui de Rio Verde, e ele ficou preso aqui, nessa cadeia. E ele saiu daqui preso para ser levado à cidade de Goiás, que era a capital. Só que Getúlio Vargas, naquela oportunidade, assumiu o poder e o nomeou como governador, como interventor no estado. Então ele saiu daqui preso e chegou na cidade de Goiás como governador do estado de Goiás. E aí a história já conta toda o que aconteceu, né? E aqui é alguma das celas, né, que provavelmente Pedro Ludovico deve ter ficado. Aqui é uma delas. São fatos muito curiosos, né, que a gente tem. Aqui seria a solitária, né, onde ficavam os presos. E aqui tem um alçapão, é muito curioso, porque ali em cima era feito, na parte de cima, os julgamentos, e as pessoas desciam para cá para ficarem presas isoladas. Então foi mantido toda a originalidade, não foi afetado em nada o que foi, né, o que a gente pegou, a gente conseguiu restaurar o que a gente pegou. Vamos subir aqui a escada. Um fato curioso, as chaves, elas foram reconstruídas para ficarem na sua fechadura original. Então quando a gente assumiu o prédio aqui, elas não existiam, essas chaves. Nós aqui fizemos elas eram trancadas com cadeado. Aqui era um batido cadeado. E aqui você pode ver até uma instalação antiga, né, de uma chave moderna. Nós não usamos mais, a gente usa a chave original. O prédio é histórico, é de 1995 e naquela oportunidade vocês podem ver que a escada é bastante íngreme, ela não tinha acessibilidade. Então a gente tem que ter precauções nas visitações e no uso cotidiano do prédio, justamente por isso, a acessibilidade dele é bastante restrita. Então nós temos que tomar todo o cuidado e a gente vai ter pessoa aqui para orientar corretamente como se fazer, e aqueles que, como eu, já estão com uma certa idade, não vai poder ficar subindo e descendo, nem crianças correndo aqui, mas que elas vão poder fazer visitas, sim, vão poder, de uma forma bastante controlada. A gente está aqui no salão principal, que ele serviu de tribunal do júri há algum tempo, né, porque ela se transformou em cadeia, e talvez um antigo fórum, porque tinha o tribunal do júri e era feito aqui, né, as sessões. Então, aqui todo foi feito remodelado, era uma parte que é a parte da entrada, que tinha trincas e tudo mais, e a gente foi fazer as reformas. Então, para as pessoas, já vou falar o que foi feito, né? Se você reparar, aqui tem uma parede dupla, que a gente fez uma parede para sustentar as paredes originais. Então aqui foi feita uma parede dupla, como lá embaixo da primeira reforma que foi feita.
Na verdade, nós aproveitamos a mesma ideia de quem faz esse tipo de reforma. E aqui, se você olhar do outro lado, não é parede dupla, era como era antigamente. Então aqui, ó, a gente olhando, a gente percebe claramente a diferença. Mas é só para quando a gente chama atenção, porque na verdade a pessoa, ela repara, né? Ela vai olhar e não vai reparar. Vamos abrir aqui, ó. Então aqui, ó, a gente fez essa parte aqui. Antigamente, eu acho que bem antigamente, a gente tinha fotos antigas do prédio e não tinha, mas foi colocado ao longo dos anos. E a gente teve que refazer essas madeirinhas, colocar, tinha muitas madeiras quebradas, os vidros quebrados, né? A gente fez pintura, o chão foi todo arrancado, essas tábuas, essas são as tábuas originais, a gente lixou, invernizou elas, né? Para o público, fez a pintura, manual como estava, né? Estados Unidos do Brasil, né? Você vê como é que se chamava a nossa república, né? E é isso, né? Aqui toda a parte de iluminação, de fiação foi toda trocada, é tudo bastante atual, mantendo os traços originais da década de 90, mantendo os traços originais da década de 90. Esses pratinhos, isso daí foi difícil de achar, a gente encontrou, pintou para ficar da mesma cor. Então é um trabalho artesanal que foi feito para aqui o Palácio da Intendência, todos com recursos da universidade. E para você de Rio Verde, para você goiano, para você brasileiro, a gente preservando a história e a cultura nossa, de nossa cidade, de nosso estado e do país.